Oiê. Oi, Pati. Já vou te colocar aqui. Oi, Carla. Bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Oi, E aí, tudo bom? tudo jóia, e você? Tudo jóia. Peraí, tô ajeitando minha câmera aqui, senão fica aí. Senão a gente fica meio cortadinha. É, a testa, Oi, né, fica cortada. fica. Tem uma turminha entrando aqui. Uhum. Lígia, Penélope, Teidiane. Oi, Maria Regina. Sejam todas bem-vindas. A gente começar essa semana. Tem dia que dá até um friozinho na barriga. Eu falei, oh meu Deus, o que eu fui arrumar? Porque a gente vai mexer em temas que mexem com a gente, né? Ah, Então, sim, é tudo isso. verdade. Mas quando vem Oi, o friozinho na Ari. barriga, a gente respira fundo e vai mesmo assim, né, Aline? Vai mesmo assim. Aí eu pensei, ufa, amém, hoje eu vou fazer com a Paty, a top Paty das lives. Imagina, Depois eu paro e fico só escutando. imagina. Ai, gente, muito Oi, legal. Dani, Karine, sejam todos bem-vindos. Legal, Kelly. Não aparece, né? Não aparece todo mundo, né? Para mim aparece algumas pessoas que seguem você ou aparece todo mundo? Eu não sei, eu acho que parece todos, mas eu acho que como ó, tinha algumas pessoas que já tinham entrado quando você, Ah, que já estavam antes, né? Na hora que você estava entrando, elas estavam entrando também. entendi. Ah, nós vamos falar de um assunto assim que eu quase não gosto, né? Sim. Foi a Amélia, a minha mãezinha Maria. Ó, sua mamãe aí. Ela sempre, gente, desde que eu comecei a fazer lives, ela sempre entra e assiste. Muito legal. É bonitinha demais. A Maria é uma querida de São Paulo. Ah, legal. Muito legal. É, e a proposta, né, dessa semana realmente assim é trazer essas mulheres que têm essa experiência forte de vida, e eu estava querendo fazer essa semana unindo esse trabalho que eu tenho feito de mentorias e trazendo um pouco desse universo feminino, né, das mulheres. Uhum. E aí eu pensei, já era para eu ter feito há umas 2 semanas atrás, eu falei, você quer saber? Eu vou esperar maio, né, que maio vem essa Ah, força da mãe aí. E uhum. aí a gente traz essas experiências, né, que a gente pode compartilhar melhor. Falei, não é exclusivo para as mulheres, né? Porque os homens podem estar aqui também para olharem para suas mães, para suas histórias, Uhum. para tudo isso. Mas é uma oportunidade também. Eu aprendi muito isso com você, né, Paty? Que a Uhum. gente se une e se aproxima das pessoas contando as nossas histórias, né? Sim. E esse tema de maternidade, trabalho, carreira, né? Isso é um desafio, assim, hoje, né? Principalmente nesse período de quarentena que a gente parece que vive tudo junto dentro do mesmo Nossa, quadrado, sim. porque Nem a me gente não fala. sai tanto, né? A gente sai só com extremas necessidades. Uhum. Então, eu pensei assim, de você contar para nós um pouco da sua trajetória, né? A Paty vai contar, ela é mãe de 4 filhos, Uhum. profissional, trabalha há muitos anos. Então, como que você faz essa dinâmica aí na sua vida, né? Funciona. Como que você funcionar, como que dá certo, ou o que que não dá, né? Tem E coisas aí que não você dão certo, vou contar. e vocês se sintam à vontade, vocês que estão aqui, para fazerem perguntas, para compartilharem também um pouco da sua experiência, cada um, que eu vou lendo, a gente vai respondendo, né? Tanto eu quanto a Paty também trabalhamos com a linha sistêmica, né? Com a constelação familiar, e isso amplia um pouco a nossa percepção de mãe, de maternidade, desse lugar.
e também de o que é sucesso, o que é trabalho, né? Uhum, Então, nós vamos falar sobre isso. uhum. Oi, Adriana, boa noite. Boa Oi, noite, Adriana. Fabi, Fabi. Sejam bem-vindos. Inês, Jaqueline, Nilza, todo mundo muito bem-vindas aqui hoje para essa noite. Sintam-se à vontade para participarem com E uma perguntas e com... coisa Uma coisa que eu tenho observado em algumas lives, Aline, e acho que falei nas duas que eu fiz lá do Instituto, para você que é mãe, mulher e acha que alguma mulher pode se beneficiar com essa conversa, clica no aviãozinho. E aqui Uhum. embaixo, onde tem o comentário, do lado do lugar do comentário tem um aviãozinho. Aí você manda por direct para as pessoas e às vezes dá tempo da pessoa acompanhar um pouquinho. É bem legal isso, essa dinâmica. Boa dica mesmo. É. Então, Aline, você falou algo que é muito importante e era assim o que eu fiquei pensando hoje na hora que eu estava me conectando, até te mandei uma mensagem antes, mas era exatamente o que eu imaginei. Eu falei, a constelação, o olhar sistêmico mudou muito o meu olhar de enxergar o meu lugar como mãe. Então, eu vou contar um pouquinho para o pessoal e vocês vão me parando, porque às vezes eu empolgo demais, não consigo nem ler aqui o que está acontecendo. Tá, tranquilo. A minha história, assim, eu comecei tudo muito cedo, né? Eu comecei a namorar cedo e casei cedo e arrumei filho muito cedo. Não fui pensando, não. Mas uma coisa, a única certeza que eu tinha quando eu era nova era que eu queria ser mãe. Eu falava, quando eu crescer, eu quero ser mãe. Aí eu fico pensando na Marina me ouvindo isso, ou me ouvindo falar isso, ela vai falar, canceriana. Porque eu sou a típica canceriana, mãezona, que quer assim, né? É. Queria colocar os pintinhos debaixo das asas até conhecer esse trabalho. Mas eu tive 4 filhos, o terceiro bebê não ficou com a gente, ficou só um pouquinho. Mas eu aprendi muito e eu falo que cada filho trouxe uma nova versão minha, uma nova versão de mãe. Ah, Nayara, minha amiga querida, olha só, olhei para baixo e vi o nome dela. Legal. Nossa, gente, a Nayara, olha, eu falei do aborto, a Nayara, na época que eu perdi o bebê, a Nayara é médica e teve um momento muito significativo. Depois eu vou contar para vocês na ordem cronológica. Então, cada filho chegou num momento de maturidade muito diferente do seguinte, e cada filho trouxe uma nova versão minha. Talvez porque, assim, pela sensibilidade, talvez pelo signo, eu não sei por quê, mas eu sempre fiquei muito atenta para os olhares e para as falas das crianças, assim, dos meus filhos. Então, o mais velho, à medida que ele foi crescendo, eu falei para o Matheus, eu vou precisar voltar a estudar para ser mãe desse menino, porque ele me fazia perguntas muito além da idade dele. Eu lembro que com 3 aninhos ele correndo assim com um brinquedo na mão, ele falou, me chamou para ver, e falou, mamãe, vem ver o que eu descobri, o que eu descobri. Fica parada! Aí eu fiquei parada, ele foi no canto do quarto, veio correndo, parou e o bonequinho saiu voando. Ele, olha que louco! Como que isso acontece? Aí eu falei, Matheus, vai explicar a física pro menino. Então, cada filho foi trazendo algo assim. O Diogo trouxe muita questão de olhar para mim, de olhar para a saúde. Ele era muito assim, ele ficava muito atento com os bonecos muito fortes, magros. Aí ele falava, mamãe, o Spider é mago, né? Aí eu, filha. Aí ele olhava assim, apertava minha barriga e falava, você tá gordinha, mamãe. Ele trouxe assim essas coisas. Então foi quando eu comecei a fazer esporte, o Davi me trouxe o estudo de volta. O bebê que foi embora e que ficou pouco tempo, eu lembro que a Nayara, o tempo gestacional que eu estava, ela me explicou que naquela idade era a fase que o cérebro do bebê estaria sendo formado. E o coraçãozinho do meu bebê estava batendo abaixo, né, do mínimo. E ela falou, provavelmente ele vai ser, ou a gravidez não vai adiante, ou vai nascer e vai morrer logo, logo, poucas horas de vida. É o único Uhum. caso que o governo aprova o aborto.
O E eu aborto. falei, nossa, Uhum. eu não vou abortá-la, amiga. Se o seu bebê chegar, nascer, você tem noção que você não vai levá-lo para casa? E eu lembro que isso me doeu muito, mas eu falei assim, se é isso que esse bebê precisa, e eu não conhecia constelação, estava começando não estudava, né? Estava começando a ter contato com a constelação. E eu lembro que eu falei para ela, se o que esse bebê precisa é esse tempo, então vai ser assim. E logo, logo o bebê não ficou. E a Bianca trouxe o feminino de volta, né? Assim, na verdade, acho que ela de volta não, acho que ela trouxe o feminino para o meu mundo. Nunca fui preocupada assim com vaidade, com passar batom. Eu lembro que minha mãe, eu saía para trabalhar, falava: minha filha, passa um batom. Ai, mamãe, para quê? Então, ela é muito feminina, muito vaidosa, gosta de saia, de vestido. E cada um trouxe uma versão, né? Assim, que já estava aqui, tá? Às vezes estava adormecida, mas pôde desabrochar. Mas o que eu percebo é que foi muito forte no meu processo de autoconhecimento foi que à medida que eu ia estudando e que eu ia conhecendo, eu queria terapeutizar meus filhos. Eu queria, Uhum. assim, usar tudo aquilo que eu estava estudando, que eu estava aprendendo, para que eles não tivessem traumas. Olha isso, olha onde eu fui, Aline. Que eles não tivessem traumas, que eles não tivessem bloqueios de nenhum tipo. E foi quando, num congresso, o Wolfgang falou assim: até eu já estava trabalhando, já era facilitadora, já tinha tirado um tanto de idealização da minha cabeça a respeito do tipo de mãe que eu achava que eu tinha que ser, porque essa também é uma frase que me vem muito forte. Para a gente ser a mãe que a gente pode ser, a gente tem que desapegar da mãe que a gente acha que a gente tem que ser. Uhum. Porque o que eu percebo nesses 13 anos dessa caminhada é o que as crianças mais precisam é da nossa presença, mas não de estar do lado, mas de estar presente. E aí, estando presente, eu vou ser a mãe que aquele filho precisa que eu seja. E o Wolfgang Uhum. me trouxe uma reflexão muito significativa. E eu estava fazendo uma meditação antes de começar, lembrei dele falando. Às vezes, as mães olham assim para os seus filhos e ficam assim de cima dos seus filhos, e elas não querem perder os seus filhos de vista. E muitas vezes o que essas mães precisam fazer é tirar esse movimento, se colocar ao lado dos seus filhos e olhar para onde o seu filho olha. Isso me tocou Sim. profundamente. E aí eu sinto que, assim, a partir desse movimento eu acalmei muito, assim, Uhum. nessa idealização de maternidade, né? Porque eu me cobrava muito. Como é que eu vou ser essa mãe top 100% e trabalhar e ser uma profissional 100% e ser uma esposa 100% e ser uma dona de casa 100%? Não dá pra gente ser 100%, né? O tempo todo. E até atender, né, as nossas expectativas, né, os nossos sonhos, as nossas realizações, né, fica tudo, são muitas, né, se tornam muitas realizações a serem vividas, né, Sim. e aí a gente olha para o nosso lado humano, né, então Uhum. quando você vai falando eu vou me conectando com isso, o quanto nós nos permitimos ser humanas, Uhum. né, que É. horas que vai deixar dar um traumazinho no filho, né? Uhum. Às vezes eu ouvi de um constelador, de um facilitador, ele falando, né? Eu prefiro trabalhar o trauma do meu filho do que a ausência de uma ordem, né? Uhum. Porque estabelecer uma ordem na vida de um filho é muito mais difícil do Sim. que se ir trabalhar um trauma, alguma coisa que seja emocional e temporário, né? Que eu... E sim, inclusive uma vez a minha mãe falou para mim: "Você é muito brava com seus filhos? Você não fica achando que você é muito brava?" Eu falei: "Ah, mamãe, eu fui procurar terapia quando eu era adulta. Se ficar alguma coisa, eles procurem também quando eles forem adultos, né?" Porque não dá para a gente cercar e a gente tem essa falsa ideia de controle de que se a gente fizer tudo certo, de que se a gente fizer numa ordem e se a gente tiver um determinado ritual, que as coisas vão ser perfeitas e perfeição não existe. Então, o dia que eu me tirei desse lugar, ficou muito mais leve a maternidade para mim. Eu, assim, sempre falo, né, que os meus filhos são prioridade. Mas o que eu aprendi ao longo do caminho é que se eu estiver bem, se eu estiver feliz, se eu estiver me sentindo realizada,
fica mais leve para os meninos. Uhum. Eles já sabem desde pequenininho que a mamãe trabalha com algo que a mamãe ama muito. Eu falo que se eu Uhum. puder deixar um legado, é isso. Escolha um caminho que você seja feliz. Feliz com o que você está fazendo. Não essa ideia fantasiosa de felicidade, né? Que todos os dias você está sorrindo, alegre, saltitante. Uhum. Mas, Sim. assim, de se sentir realizado naquilo que escolhe fazer. Eu achei que você fosse Uhum. fazer uma pergunta. Não, pode ir, tá? Se alguém quiser me parar, gente, vocês vão falando aí, Se alguém tá? quiser fazer perguntas ou colocar algum ponto, podem ficar à vontade, que eu vou lendo, Sim. tá? E aqui para a Paty, e a gente vai conversando. Uhum. Quando eu tive o Davi, eu dava aula de inglês. Então, o meu trabalho era esse. Eu tinha lá um determinado número de turmas e corria muito, mas assim, eu tinha mais tempo para ficar com ele. Então, o Davi foi uma criança que me teve muito perto. Quando foi o Diogo, eu já estava na transição. Eu já estava fazendo os meus cursos, já estava naquele momento que hoje você auxilia tantas pessoas nesse momento, né, Aline? Às vezes numa transição de carreira também. Uhum. E quando eu tive a Bianca, eu estava no auge do trabalho, assim, trabalhando muito. E às vezes as pessoas. E aí a gente vai se adaptando, né? Aquela rotina. Eu sempre quis ter 3 filhos, eu acho que isso é importante também falar, porque às vezes as pessoas falam: ah, você teve 3 filhos porque você queria uma menina? Aí eu falo: não, eu tive 4. E quando eu tava. A Bianca tinha 6 meses, eu queria mais um. Eu sou a louca da. Mas depois eu voltei para a realidade e aí Vai três. calma, né? Tá ok. Mas a questão do volume de trabalho, eu fui me adaptando à medida que o tempo foi passando. Mas até falei com a Aline, né, quando ela falou da live. Em alguns momentos eu estou fazendo alguma live e o Matheus não está em casa. Hoje ele está em casa. Mas em alguns momentos ele não está. E às vezes acontece da Bianca vir chorando, às vezes acontece de escutar um grito lá, uma confusão, e eu respiro fundo porque eu estou concentrada no que eu estou fazendo. Ah, mas você não é muito louca de deixar os 3 em casa? Sim, eu confio muito. Primeiro, eu confio muito em mim, como mãe, e naquilo que eu ensino para os meninos. Eu confio muito nos meus 2 mais velhos, que eu sei, a gente sabe como é que são os filhos. E eu confio também na Bianca, que ela sabe que ela pode contar com a mamãe. Então, assim, Uhum. tá dando certo. Uhum. Tô lembrando aqui da Sophie, né? Falando dessa vivência da mãe que vive na rua. Porque eu quero dizer que Uhum. a gente é a mãe certa para os nossos filhos. Não tem Uhum. erro de endereço. Ah, vou jogar aquela mãe lá que trabalha demais naquela casa com aqueles 3 meninos. A Sophie Uhum. falou, né? A mãe que está lá na rua, que vive na rua, que depende às vezes de alguém dar um pão, dar uma comida, o filho não quer saber se a mãe tomou banho, se ela tem dinheiro no banco. Ele quer saber que ele está lá com a mãe. Então, eu É. acredito que mais do que qualquer coisa que eu entenda que eu tenha que fazer, essa mãe, ser a mãe para esses filhos, para os filhos que eu tenho, tá tudo certo. Então, aí já diminui também o meu nível de cobrança. Então, é o que eu estou Uhum. falando, de diminuir o nível de cobrança, diminuir o nível de controle, diminuir o nível de expectativas, de idealizações que a gente tem a respeito da maternidade. E aí, voltando àquele raciocínio, quando as pessoas falam assim, mas como é que você dá conta de administrar os 3? Não é uma coisa que a gente fica pensando. Ai, você tem só o Augusto por enquanto. Não sei se você vai querer ter mais filhos. Mas se você Uhum. tiver mais filhos, não é uma coisa que você vai falar, ah, então eu quero que seja assim. A gente vai administrando o tempo, a gente vai administrando as situações, mas batendo naquela tecla de que a presença é mais importante do que aquilo que a gente acha que a gente tem que ser. Acho que eu tô E falando as muito do condições, mesmo. e as condições vão surgindo também, Sim. né, Paty? Assim, isso é uma coisa que eu tenho observado, assim. Ah, quando veio o seu primeiro, então uma condição se apresentou para você. Quando veio o segundo, outra. Quando veio o Isso, terceiro, outro. Quando veio o quarto, outro. isso. Então, tudo isso foi te dando condições, né? Uhum. E às vezes eu vejo que no nosso universo mental mesmo, emocional, né? Ou diante das histórias que a gente viu ou presenciou dentro da nossa linha familiar, fazem com que a gente crie algumas situações para a gente mesmo, né?
E por isso que eu quis te chamar, porque eu falei assim, né? Para mim, eu olho para a sua trajetória, assim como eu sinto a minha também, de maternidade e carreira com leveza, Sim. né? Que não Uhum. é uma maternidade e carreira pesada, e sim Uhum. leve. Por quê? Porque não se tem essa idealização de que precisamos de ser a Mulher Maravilha, Não né? tem. Não estamos vestidas de capa de super-heróis, De né? jeito nenhum. E claro que estamos sempre nesse autoconhecimento, né? Buscando apoio, às Isso. vezes ali mergulhando no nosso processo, né? Então isso facilita muito uma trajetória. Eu acho que é exatamente por conta disso que é possível chegar nesse lugar, né? Quando você se conhece, quando você mergulha na sua história e você conhece a trajetória daquelas que vieram antes de você, eu acho que aí você tem uma possibilidade de realmente fazer diferente. Quando a gente não. A Reila tá falando que travou para mais alguém? Pois é, aqui não. Para mim tá indo também desde o começo. É, fiquei preocupada com o travar, perdi o que eu estava falando. Desse autoconhecimento, desse Ah, mergulhar. porque quando a gente não mergulha e não olha, tem um nível de cobrança. Quer ver? Quando nasceu meu primeiro filho, que eu ainda não tinha esse conhecimento, eu ficava muito assim preocupada se o meu filho ia ser recriminado na família ou se ele ia receber crítica, como muitas vezes eu via outras crianças recebendo críticas. Nossa, o fulaninho é custoso, hein? Nossa, mas aquela mãe. E você já viu que é sempre assim? A mãe desse menino dá educação para ele? Não. Gente, que absurdo isso! Por que, que a mãe? É sempre a mãe. Não tem a personalidade da própria criança, né? É como se eles fossem assim, né? Uns bebezinhos intocáveis, assim, e tudo que acontece com eles fosse a gente que moldasse, né? Sim. Nossa, eu acho isso muito complicado. Então, à medida que eu fui me conhecendo, que eu fui olhando para esse nível de exigência, para a dificuldade, às vezes, de pedir ajuda, gente, isso eu não posso esquecer de falar, não. Nessa trajetória, uma das coisas que eu precisei aprender foi a pedir ajuda. E para pedir ajuda, eu precisei abrir mão do orgulho, porque eu queria dar conta sozinha. Eu não sei por que, que eu achei que eu tinha que dar conta sozinha. Eu não queria ter que contar com ninguém, depender de ninguém. Eu devo ter tido as minhas razões na época, mas eu tive que primeiro morder no orgulho, porque no primeiro todo mundo estava disponível e me ajudaram e não estava trabalhando. Minha mãe não trabalhava, minha sogra não trabalhava. Quando nasceu o segundo, a minha sogra estava trabalhando e a minha mãe também. Então, eu fiquei muito sozinha, com duas crianças. E aí eu sentia, na cena era assim, nossa, mas eu nem posso dar trabalho, né? Porque elas estão com as ocupações delas e por dentro é assim, não é possível que ninguém vai me ajudar. E eu não pensava em alternativas. Então, no primeiro, é assim, você nasce o bebê. Aí chega alguém e fala assim, você quer que segura? Você fala, não precisa não. Isso Aí você não. pode Tá com deixar a só se você coluna quiser. arrebentada, tá com a É, coluna, o braço isso. dormente. Não, Dormente. não precisa não. Precisa. Ah, fofa, né? Aí chega outra pessoa, aí chega o segundo. Como você falou que não precisava no primeiro, aí você fica com vergonha de oferecer no segundo, né? De aceitar ajuda. Não, pode deixar, tô acostumada. No terceiro, você vai assim, ah, gente, pelo amor de Deus, cuida. Eu tô entregando. Eu tô te entregando. Então, assim, essas situações também foram acontecendo para eu ver que eu não era essa Mulher Maravilha. Que eu não tinha que saber tudo, que eu não tinha que dar conta de tudo. E fiquei pensando na quebra da idealização, os meus filhos me ajudaram também. Eu lembro que o primeiro, eu falava assim pro Pedro, meu primo, falava assim, ai Pedro, eu tenho um medo do Davi achar que eu vou ser chata em algum momento. Ele falou, não, deixa eu já adiantar o caminho para você. Ele vai achar que você é. E você pode ter certeza que ele vai. Nossa, Pedro, mas a gente conversa, eu sempre escuto o que ele quer falar. Paty, ele vai. Então, ter pessoas também ao longo do caminho que vai te mostrando, te apoiando, te ajudando a perceber essas coisas também eu acho que é importante. Com o Uhum. Diogo, a quebra da idealização foi o dia que ele falou assim para mim: mamãe, você fala que me ama, mas o meu cérebro não acredita. Tum? Como assim? Que o cérebro dele não acredita. Olha essa frase.
ele tinha 7 anos, recente, ele tem 10. Eu já trabalhava com constelação, eu já era terapeuta. E aí eu fiquei Uhum. pensando, como que eu deixei isso passar? E na hora que ele falou, Aline, eu juro, eu só respirei fundo. E aí eu perguntei para ele assim, por que seu cérebro não acredita? Ele falou, não sei, mamãe. E aí, naquele momento, me veio a história dele. E eu fui contando a história dele, o quanto ele foi desejado, o quanto ele foi planejado. E fui contando as Agora, coisas. tá? Ó, agora é Uhum. capaz que trava. Minha É, internet oscilou aqui. foi a sua, Voltou? né? Ah, tá, voltou. Voltou para vocês? Voltou. Eu vi que entrou Aham. no 4G e depois voltou para o Wi-Fi. Então, esse foi um momento também que foi muito importante com ele, assim, de poder contar para ele a história dele. Na quarentena, a gente teve um outro momento muito legal, que ele chorou. A gente estava, cada um, o Matheus brincando com o Davi e a Bianca, e ele se aproximou de mim, a gente foi. Às vezes está só nós dois. Ele nunca teve o tempo só nós dois. São poucos os momentos que a gente tem só nós dois. Então, são esses momentos que a gente vai quebrando a idealização e que a gente vai ficando presente, que a gente se conecta com os filhos e a gente faz ou fala o que é o adequado naquele momento, o assertivo naquele momento, o que a criança precisa naquele momento. Ele também me disse uma vez que de todas as mães que ele conhecia, dos colegas, eu era a que era menos legal. Tum, de novo. Forte. E aí, forte. E aí eu falei para ele assim, filho, tudo bem, tá bom, dá para viver sendo a mãe que é menos legal. Nossa, mamãe, mas eu tô só falando. Eu falei, tudo bem, não tem problema não. Mas eu acho, porque eu acredito em Deus, eu acho que Deus não faz bingo. Mas se você quiser pegar uma senha, entrar na fila, no final da fila e falar com Deus, você pode. Por que você foi me dar essa mãe que não é tão legal? Aí ele começou a rir. Aí no Dia das Mães do ano passado, ele me deu um bilhetinho. Você é a melhor mãe do mundo. E aí eu falei pra ele, eu não sou a melhor mãe do mundo, eu sou a mãe certa pra você, filho. E aí, assim, eu acho que esses momentos também, assim, além de conectar, vai mostrando pra gente que a gente também não precisa se cobrar desse tanto, É, que isso me esse lembrou, tanto que a gente dá conta tá bom. tá bom, né? Me lembrou a fala do Wolfgang, né? Que te chamou a atenção, né? Nesse momento, quando ele te fala isso, e você acolhe isso, né? Uhum. Você não, assim, não entra numa depressão profunda e fala, Não, pronto, agora eu sou a pior pessoa do mundo, não, tô fazendo tudo errado, vou desistir de tudo e vou dar atenção só para ele, que aí começa aquele sufocamento, né? Porque a culpa uhum. move muito as mães, né? Eu falo assim, nasce a Sim, mãe, nasce a culpa, né? sim. Mas você olhou para onde ele olha, né? E aí Uhum. você trouxe essa leveza de fazer uma brincadeira com ele, né? Uhum. De entrar na fila. E isso Sim. trouxe uma outra perspectiva para ele, né? É, porque as crianças passam por essa fase, né? Uma vez eu participei Uhum. de uma palestra da logosofia, né, onde a senhora lá falava, ela falava assim, às vezes todo mundo acha que tem um monte de pezinho de morango bonitinho em casa, e às vezes Uhum. vocês têm umas jaca, né? Então, aí você precisa de aprender a lidar com a sua jaca, né? Não que os filhos Sim. sejam ruins, mas que cada um tem a sua característica particular e olhar para o mundo Sim. deles, né? Nossa. É libertador, porque aí você se libera para olhar para o seu mundo também, né? Sim. E aí você não se sente culpado quando você sai para fazer algo que você gosta, para lutar por algo que você almeja, para se dedicar para uma área que você acredita, porque você está ali fazendo a sua construção do Uhum. mesmo jeito que você tá ali dedicada para olhar para onde ele olha, né? Sim. Porque eles já nascem olhando para onde a gente olha, né? Sim, Então nós sim. precisamos de construir um caminho para E por isso, né? isso eu acho muito importante a verdade, a transparência. Não ficar maquiando as situações. Mamãe, você tá brava? Sim, a mamãe está brava.
Mamãe, você tá triste? Não fica triste, não. A mamãe está triste, a mamãe cuida dela e a mamãe cuida de você. Às vezes, por exemplo, quando mexo com muita coisa de ver foto do meu pai ou de relembrar essas coisas, isso ainda me pega. Então, às vezes eu emociono. Ah, mamãe, não chora não, não chora não. Fica tranquilo que a mamãe dá conta do que a mamãe está sentindo. E a mamãe dá conta de você. Então, assim, eu prefiro... por exemplo, mamãe, a gente pode conversar. Filha, agora eu não posso. Agora a mamãe está com a cabeça cheia, a mamãe está com alguns problemas, a mamãe precisa resolver. Depois a gente conversa. Sem o esforço, sabe, Aline? Porque eu percebo que muitas mães, às vezes, ainda entram no esforço por conta da culpa. Ou porque trabalham demais e aí, às vezes, querem compensar quando elas estão presentes. E, às vezes, está lá de corpo presente, mas a cabeça está lá no, No no, no, trabalho, no no trabalho. problema do trabalho, né? E É. tudo que. Uhum. Então, uma vez, o Davi falou para mim que perguntaram para ele, acho que ele tinha uns 8, 9 anos, o que era o trabalho da mamãe. E ele falou assim, a mamãe ajuda as pessoas a serem mais felizes. Eu falei, nossa, meu filho. Mas isso é o que ele entendeu. E esse mesmo filho, olha como a vida é muito dinâmica, gente, é muito dinâmica e a gente não, o que hoje é, amanhã não é, né, Aline? Então, É. naquele dia ele entendeu, a mamãe ajuda as pessoas a ficarem felizes, a serem felizes. Alguns anos depois, nós no carro, a gente estava andando de carro e ele falou assim: "Ó, isso aqui", passando assim umas fotos do Instagram, "eu tenho isso aqui, mamãe". Aí tava escrito no. Eu falei, o quê, filho? Aí ele, sintomas de baixa autoestima. Eu falei, como assim? O sinaleiro parou. Aí ele falou assim: essa característica que eu tenho. Eu não percebi ele assim, não percebo. Eu acho que ali era um momento assim que ele chamou atenção. Enfim, se não fosse também, eu fiz o que eu dei conta naquela hora. Uhum. Eu falei assim, filha, a mamãe já conversou com você. Você sabe com o que a mamãe trabalha, né? Sei, mamãe, eu sei, mas eu não quero. Falei, tudo bem. A mamãe, então, deixa você livre. E aí o sinal fechou. E aí, por que eu sou grata à constelação? Porque a gente vai rápido no ponto. A gente vai muito rápido no essencial. Quando a gente entra ou no vazio, ou quando a gente acessa o nosso centro, né, Aline? E aí eu respirei fundo, fechei os olhos. O sinal tinha acabado de fechar. Imaginei ele na minha frente. E imaginei uma distância adequada entre eu e ele. E mentalmente eu disse para ele: a mamãe deixa com você o que é seu e fico só com o que é meu. Eu respeito você e o seu destino. Respirei fundo e mentalmente eu dei mais um passo para trás e aí eu abri os olhos. O sinal abriu, continuamos a andar. Daí uns 2 ou 3 quarteirões ele falou assim: mamãe, eu acho que às vezes eu exagero muito no que eu falo. Então, se fosse em um outro momento, se eu não tivesse esse recurso, eu provavelmente ia ficar numa neura de que eu tenho que ajudar meu filho. Se eu trabalho ajudando as pessoas a serem felizes, como ele diz, eu tenho que ajudar meu filho a ser feliz. Quem sou eu? Uhum. Quem É. somos nós para achar que a gente pode mudar o destino de alguém, que a gente pode salvar alguém da própria dor, né, Aline? Então, assim, eu sou Sim, muito não, e aí grata. você trouxe um ponto muito importante, Paty, agora, assim, que para a gente conciliar, foi uma sacada que me veio agora, né? Maternidade, trabalho e carreira e profissão, né? Uhum. A gente precisa de acessar essa postura humilde, que Isso. foi isso que você acabou de contar. Uhum. Se a gente não acessa essa postura humilde, ou a gente vai se sentir mal de um lado, ou a gente se sente mal na carreira, ou a gente se sente mal na maternidade. Mas Uhum. a gente não fica em harmonia com os dois, Sim. né? A gente acessar essa harmonia do trabalho e da maternidade, né, do cuidar dos filhos, e não achar que tudo que acontece com eles fomos nós que produzimos com isso ou aquilo, alguma atitude ou outra, né, que é apenas uma parte de nós, né, uma parte, que eles estão Sim. vendo uma parte, um Isso. pedaço, de acordo com a fase de desenvolvimento dele. Né? Uhum. A fase de desenvolvimento dele está ali despertando para o mundo, né? Então ele vai olhar com aquele olhar de Uhum. criança. E aí, se a gente tem essa postura humilde, a gente consegue ter essa harmonia. Uhum. E mais uma coincidência, que eu não acredito em coincidências, na meditação que eu estava fazendo antes da live começar,
Sempre que eu Ah, vou fazer as lives, eu me conecto com meu pai, com a minha mãe. Eu aprendi a fazer assim, eu não consigo não fazer, né? Antes de trabalhar, antes dos atendimentos, eu sempre faço. E aí eu lembro que eu abaixei a cabeça assim na meditação e pedi, papai, mamãe, o que eu posso fazer hoje de melhor? E meu pai, eu senti como se meu pai falasse assim, humildade com segurança. Aí você falou sobre a postura de humildade, né? Eu falei, gente, olha só como é lindo esse trabalho, Aline. é. A gente poder se conectar, estar em sintonia e você captar algo que é É. real, não é só para mim, não. Não é só para Patrícia, não. É real, a gente precisa acessar, porque nós não temos o poder de impedir os nossos filhos que eles sintam o que quer que seja que está no mundo deles para eles sentirem. Exatamente. Essa, para mim, é uma das outras percepções muito profundas, assim, interessantes, que tem a ver com, às vezes, a gente fala assim, ah, a gente não tem, eu não sou Mulher Maravilha, mas na hora que a gente vê um filho falando assim, eu tô triste, eu tô de autoestima baixa, a gente põe a capa. E aí a nossa capa é a capa da transformação. Eu quero transformar aquele sentimento, eu quero transformar aquela vivência, né? Eu quero transformar aquela dor. Era E aí, arrancar. aí, mais uma vez, a gente volta nessa postura de humildes, pequenas e humanas, né? Eu nem diria imperfeitas, mas humanas, que Uhum. não é possível, né? E que, assim como nós lidamos com as nossas dores, dar esse espaço para os nossos filhos lidarem com as dores deles também é algo de crescimento. Sim. Porque o que a gente percebe é que amar demais sufoca, né? Tem uma história que é uma história que eu ouvi quando eu comecei o meu processo terapêutico, que o Joãozinho ganhou um pintinho. Não sei se eu já contei essa história, já, né? Ele Conta, ganhou, conta. não, ele ganhou um pintinho e ele andava com esse pintinho pra cima e pra baixo. Aí ele ia com esse pintinho, ai, meu pintinho, nossa, mas ele é tão bonitinho, gente, olha meu pintinho. Ele amava tanto esse pintinho, ele amava tanto esse pintinho, que ele amava tanto que um dia ele olhou e o pintinho estava morto, sufocado de tanto amor. Quando eu penso na minha mãe, a primeira palavra que me vem é amor, porque a minha mãe é uma mulher que disponibiliza muito amor, mas a minha mãe, ela ama sem sufocar. Então, isso eu pude aprender com ela. Com o Davi também. Eu falei muito do Davi e do Diogo, porque com eles é mais essa vivência, é muito mais tempo, né, com eles. Mas a Bianca também tem as suas pérolas. Se der tempo, eu conto as dela. Mas o Davi, um dia, depois que eu fiz o curso de educação emocional, eu era muito assim, de abraçar, de beijar, de sufocar o Davi. E aí, conta com a sua avó e fez o barulhinho? Contou com Qual? a sua avó e fez o barulhinho. Eu não sei qual que é essa. Conta mais um pouco, Larice. Fala aí para eu lembrar. E aí o Davi falou assim, eu cheguei depois do curso de educação emocional, falei assim, filho, a mamãe pode te dar um abraço? Por isso que é tão importante a gente se conhecer, porque aí eu percebi o tanto que eu estava atropelando ele. Aí ele olhou para mim, ele tinha 4 anos. Pode, eu abracei, eu lembro de ver a mãozinha dele fazer assim. E aí ele falou, mamãe, eu gosto de um abraço. Ah, piada do pintinho. Ah, meu Deus. Tem nada a ver agora? Será que tem a ver? Ah, é sobre minha avó rir? Será? Não, Lari. Não sei se eu captei a sua mensagem. Mas se a gente acessa esse lugar, e às vezes até a gente fala assim, às vezes você fala, tanto de pai, de mãe, pai, de mãe, pai, mãe ensina até o que não fazer. Então, se você teve uma mãe que sufocou demais, geralmente você não quer sufocar e você fica distante. E aí o que seu filho precisa é do seu amor. Então, se conhecer, olhar para a sua história, eu acho que é o início dessa cura, né? A cura da nossa cura, não só a cura do feminino, mas a cura do humano que está em nós. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu já estou numa idade que não sei se eu estou captando também pensamento de alguém. Mas eu já estou numa idade que será que dá tempo? Sempre dá tempo. Se a gente ainda tem amanhã, hoje, dá tempo. Sempre é tempo da gente olhar e fazer um pouquinho por nós. Porque quando os meus filhos falam assim, mamãe, mas você vai trabalhar de novo? Porque às vezes eles falam, principalmente quando é trabalho de final de semana. Filha, mamãe vai trabalhar de novo? Não, mamãe vai trabalhar. Olha que massa! Mamãe tá trabalhando com uma coisa que é muito legal, que a mamãe ama. E que a mamãe ainda ganha dinheiro com isso.
Porque o dinheiro não pode ser o objetivo do trabalho, né, Aline? O É, dinheiro vem como uma consequência do trabalho. Ó, uma pergunta, que bom. pode Pode. um filho focar, ou só acontece com os pais? Você sabe o que que eu pensei? Pensei na Bianca, quando você perguntou isso. Sagitário com Sagitário e Sagitário. É, Sagitário com ascendente Sagitário e a Lua em Sagitário. A Bianca, no mapa astral dela, disse que ela é do mundo, que eu já tenho que. Ah, a Marina chegou. Falei de mapa Ó, astral, a Marina Marina chegou chegou. bem na hora. A gente É, falando de astrologia agora. é, Da Bianca, que é Sagitário, com ascendente Sagitário e Lua em Sagitário. é. Com a mãe Com a canceriana. mãe canceriana. Aí já me avisam assim: ó, você fica esperta, porque ela não vai ficar com você, ela é do mundo. Mas a Bianca, Thalita, é uma criança que às vezes ela me sufoca. Ela vem muito, ela me abraça, ela me beija e toda hora ela fala: eu te amo, mamãe, mas eu quero que você me dê só mais um abraço. A gente precisa avaliar primeiro, antes de qualquer análise, a gente primeiro olha a fase que a criança está. Ela está numa idade em que a identidade dela ainda está relacionada muito com a minha. À medida que a criança vai crescendo, ela vai querendo descolar e buscar essa autonomia para ser quem ela é. Mas se a criança, à medida que ela está crescendo, ainda tem essa necessidade da mãe, ela provavelmente está olhando para alguma dor, para alguma coisinha que está escondidinha no mundo da mamãe, que às vezes a mamãe ainda não percebe. Por exemplo, a falta, vamos supor que tem uma quebra de vínculo entre a minha mãe e eu. Se Uhum, isso fosse o motivo, a Bianca poderia. Deixa eu te dar todo o amor que a sua mamãe não te deu. A criança pode uhum. fazer isso. E ela pode acalmar quando eu me organizo com a minha mãe. Mas do que eu percebo, assim, à medida que a criança vai crescendo, ela não tem essa necessidade de ficar tão colada com a mãe, porque ela está na busca da própria identidade. E se isso continua acontecendo, é importante olhar para aquilo que você ainda não quis olhar. Por exemplo, a Bianca com essa coisa de estar muito assim, às vezes eu vou contar uma pérola dela, uma pérola não, um momento em que eu estive presente. Às vezes a Bianca, com essa agitação que ela tem, às vezes ela faz muitas coisas que a gente fala na análise transacional de buscar carícia negativa, de buscar uma chamada de atenção, de dar bronca Uhum. mesmo, porque ela desde pequenininha faz artes muito perigosas, de riscar a parede, de subir nas coisas, enfim. E um dia eu cheguei do trabalho, ainda não estava de quarentena, foi recente, antes da quarentena. E a passadeira estava aqui em casa e tem uma arara com dois negocinhos assim, que ela coloca as roupas, né? E eu fui na cozinha beber uma água. E ela, mamãe, eu falei, filha, só um minutinho, mamãe vai beber água e já volta, só um minutinho. Mas é porque, mamãe. Aí ela foi atrás de mim, e a funcionária falando, e aquele tumulto, eu falei, minha filha, só um minuto. E ela voltou para a sala. No que ela voltou para a sala, ela foi passar por debaixo da arara. Já estava cheia de roupa, a arara caiu. E a passadeira gritou. Quando a passadeira gritou, eu fui ver o que estava acontecendo. E eu olhei para ela, ela já olhou para mim. A minha mãe vai me dar uma bronca, né? Eu respirei fundo, que nem sempre dá para respirar fundo. Tem vezes que a gente, pelo amor de Deus, não é possível. Mas naquele momento eu respirei fundo. Olhei para ela e me veio assim, o que ela está precisando agora? O que ela está precisando agora? E aí eu aproximei dela, me coloquei na altura dela, olhei nos olhos dela e disse assim, filha, a mamãe vê você. E eu estou aqui. Ela soltou o corpinho dela assim, e eu segurei ela e ela começou a chorar. Muito, chorar muito, muito, muito. O que estava acontecendo no mundo dela? O que ela estava captando? Eu não sei. Mas nas semanas seguintes ela ficou muito calma. E às vezes ela volta com momentos de agitação. E se eu estou presente, e para estar presente a gente precisa. Porque, gente, a gente tem direito de sentir. A gente tem direito de sentir raiva, a gente tem direito de ficar triste, de ficar frustrado, de ter falta de paciência, a gente tem direito. Mas se a gente se conhece e se permite sentir, a gente vai saber o que fazer. A gente vai saber colocar o limite, a gente vai saber pedir um tempo e a gente vai poder estar presente. Então, quando ela entra nesses momentos de agitação, eu sempre volto para o meu centro, vejo se há alguma coisa em mim que ela está captando. E se não me vem nada, eu me pergunto o que ela está precisando agora. Uhum. Para poder dar aquilo que ela precisa dentro do que eu posso dar.
É, porque muitas vezes tem crianças que mostram algo nosso mesmo, né? É, mas eu fiquei pensando também o quanto é saudável para eles saber como a gente lida com as nossas emoções também, né? Como tem hora que a gente reage explodindo e chutando balde, como tem hora também que a gente reage dando um passo para trás, respirando, chegando mais próximo, né? Para que eles saibam que isso acontece na vida, porque eu fiquei pensando também assim, o quanto é pesado ou ruim ou irritante para os filhos, assim, a mãe que tá sempre bem ou a que tá sempre mal. Uhum. Aí a criança entra na questão da estratégia para sobreviver naquela família, né? Exato, Uhum. exatamente. Então, essas transformações que acontecem, isso é muito da vida na Terra humana, viver aqui é assim, Uhum. né? Sim. E eles vão aprendendo com isso também, né? Porque Uhum. se você entende a dinâmica do seu filho, você também entende a sua, né? A Uhum. nossa como mãe, né? Uhum. E vice-versa, né? Se a gente E percebe a vice-versa. nossa dinâmica, os movimentos que a gente entra, a gente consegue ter um olhar também mais amoroso para os movimentos que os filhos fazem. Sim. Fiquei pensando muito, Aline, que não deixar de falar de jeito nenhum sobre a questão de estruturação de tempo, que eu acho, assim, Uhum. finalizar, uma coisa que é muito importante, dentro do que cada uma decide fazer como profissão, nós, como autônomas, a gente tem uma liberdade, né? Assim, para escolher o dia que a gente vai trabalhar, a hora que a gente vai trabalhar. E eu fui experimentando ao longo desses anos. Hoje eu cheguei num ponto que para mim está muito legal, que eu trabalho terça e quinta o dia todo presencial, e em alguns momentos, segunda, quarta e sexta, eu faço atendimentos remotos online. Mas dentro da realidade de cada mãe, tem aquela mãe que precisa trabalhar das 7 às 7. É, Mas é muito importante aí estar num processo terapêutico para conversar com o terapeuta sobre estruturação do tempo. De que é. formas que depois de trabalhar 12 horas eu posso estar presente? Como é que essa mãe vai estar presente? Às vezes ela vai ter que contar para o filho dela: filho, a mamãe trabalha com algo que exige muito da mamãe. E a mamãe fica Sim. muito sem energia. A mamãe dá conta de ler um livro, a mamãe dá conta de deitar um pouquinho com você antes de dormir, escovar seu dente e te dar a janta. No final de semana, a mamãe vai fazer uma coisa legal com você. Também não entrar no esforço, né? Porque algumas pessoas não têm essa opção e essa liberdade que a gente tem. E esses combinados e esses diálogos, eles são muito saudáveis, né? E as pessoas perguntam, a partir de quando? Eu falo assim, né? A minha experiência é pequena ainda, né? O Augusto está com 1 ano e vai fazer 1 ano e 3 meses. Mas eu já combino com ele, né? Uhum, Hoje mesmo, assim, durante o dia eu fiquei boa parte do tempo com ele. Aí agora eu tava organizando pra live, ele começou a chiar e uhum, grudar na minha perna. Eu falei, ó, a mamãe ficou com você boa parte do dia. isso. Agora é hora da mamãe trabalhar, né? Uhum, Então, ele tá entendendo? Provavelmente sim, né? E eu uhum, faço isso com ele desde pequenininho, assim, desde que ele tem 40 dias, né? Eu tenho uhum, esse tipo de diálogo com ele, assim, te uhum, explicando. E a Paty sabe que ela, né, a gente está juntas nessa aí, em muitas atividades do Instituto. O Augusto vai, ele dorme no início e acorda no final. Por uhum. quê? Porque tem um combinado antes, né? Sim, Assim, ó, estou indo ali para trabalhar e daqui a pouco estarei uhum, disponível para você de novo. E aí, realmente sim. estar disponível, E, esse estado de presença que a Paty tem comentado, isso é a total diferença, né? uhum, Isso faz total diferença, porque isso não está ligado em quantidade de horas, isso, exatamente. Porque né? às Isso vezes está essa ligado. mãe que vai dar presença para um filho no final de semana, ela vai dar qualidade de tempo muito maior do que às vezes aquela mãe que está se desdobrando todo dia para ser a Mulher Maravilha, né? Que é o esforço, né? Que você Sim. está falando que vira um esforço, aí vira um ciclo de reclamação, E aí vira a um ciclo maternidade fica pesada. pesado. E aí, consequentemente, tudo fica pesado, Uhum, né? Porque a maternidade ela é uma extensão da mulher. Então, a mulher, quando ela
entra nesse processo de maternar, né? Isso passa a fazer parte da vida dela. Não tem jeito dela viver sem isso mais. Sim. Igual comer, dormir, né? Não tem jeito. Não tem como você Uhum. deletar. Uma vez que você gerou uma vida, não tem como você deletar isso de você mais. Isso. Não tem como. Seja o Uhum. seu filhinho ficou com você uma semana, um mês, ou tá aí uma vida, tá aí 30 anos, 40, 50, não tem jeito. Gerou uma Uhum. vida, aquilo faz parte de você para sempre. Para sempre. Isso aí também é muito real. Fiquei pensando assim, quando a gente se torna mãe, só para dar uma cutucadinha nas mulheres. Isso Uhum. não. Eu quero falar antes disso, eu quero falar o negócio da bola para o Augusto. Na época que os meninos eram pequenininhos, sabe aquelas bolinhas que quicam? Essas bolinhas, tipo bolinha de tênis, bolinha mesmo. Às vezes a gente Uhum. joga até assim, brincando. Eu pegava a bolinha e falava assim: olha a bolinha, e batia a bolinha na parede. A bolinha vai, aí ela voltava quicando para mim. A bolinha volta. Uhum. Aí eu fazia de novo. A bolinha vai, a bolinha volta. Aí na terceira vez, às vezes ele ria. A bolinha vai, a bolinha volta. Aí eu completava. A mamãe vai, a mamãe volta. A mamãe vai, a mamãe volta. Nunca deixe um filho chorando. Por exemplo, às vezes a pessoa faz assim, ó, a mamãe vai ali e já volta. Ah, não, beleza, a mamãe fica. Aí você acolhe a criança para de chorar. Você põe ela no chão e faz assim, ó, agora você segura aí que eu vou lá. Deixa eu ver que eu tô saindo, não. Não faz isso não, gente. É É. melhor deixar a criança chorando, sabendo que você Orando. está indo fazer algo, do que você. Porque a criança fica muito confusa. Se você fala que. Isso, né? Uai, minha mãe sumiu, e aí começa aí, nesse momento, eu não posso confiar na minha mãe. É. Pode ficar instalada uma mensagem para essa criança. Então, falem a verdade, mesmo que o filho chore. Ah, mas eu não queria que você fosse. Às vezes eu tinha que sair para as maratonas, né? Final de semana. E a Bianca era pequenininha. Eu voltei a trabalhar, a Bianca tinha 40 dias também. E a primeira maratona, eu acho que ela estava com 8 meses, a primeira que eu fui. E ela era um bebezinho, ela já não mamava mais em mim. E mesmo ela não entendendo, ficando bem com a minha mãe, eu falei: a mamãe vai sexta e volta, vai passar sábado e a mamãe volta domingo. Quando eu ia para os cursos em São Paulo, a mamãe vai sexta e volta domingo. Chegou a um ponto que eu falava: a mamãe vai sexta, ela falava: volta domingo. Então a criança, Uhum. ela vai entendendo, sim. A criança tem essa capacidade, sim. Mas eu quero, assim, só para dar uma provocadinha nas mamães que estão me ouvindo, quando a gente se torna mãe, isso não nos dá o direito de querer reeducar o marido, viu? Querer Ah, ensinar o é. marido como. Porque uma coisa que ficou muito forte para mim quando o Davi chegou é que muitas das coisas que às vezes eu fazia com o Davi, no sentido de faz isso, não faz isso, às vezes eu me pegava e falava: amor, você vai beber outra cerveja? Nossa, mas até essa hora, vamos dormir, tá na hora de dormir. Ó, então, assim, um dos aprendizados que, lá, eu sabia que alguém ia rir, que alguém ia se identificar. Quem riu é porque se identificou. Um dos desafios nossos, enquanto mulheres, é ser a mulher do nosso marido e ser a mãe dos nossos filhos. Isso também, Isso. quando a gente fica nesse lugar, aí o casal ganha e a família também ganha. Né? Por exemplo, às vezes os Isso. meninos veem a gente abraçar. Larga. Não, agora é a hora da mamãe e do papai. Papai e mamãe tá namorando. Às vezes tá só abraçando ou tá só conversando. Para a criança também respeitar e entender aquele espaço. Né? Eu Uhum. acho que isso é importante. Acho que eu falei demais, Sim. né? Ninguém tem mais perguntas, só a Thalita perguntou. Se alguém tiver perguntas, olha, nós temos 6 minutos, Paty. O tempo voou. Sim, passa rápido, né? Um outro Sim. desafio, depois que a gente é mãe, é sair do lugar de querer ser mãe da mãe. Parece que tem um passo a passo, né, Aline? Porque a gente às vezes não percebe que a gente vai para esses lugares. Por isso que é tão Sim. importante, né, esse caminho de se conhecer mesmo. Mas meu marido quer ser meu pai. Não existe movimento sozinho. É como uma dança. É para lá e para cá. É a fome com a vontade de comer. Se ele se Isso. coloca nesse lugar, é porque você se coloca, às vezes, no lugar de filha. E quando a gente pensa em simbiose, que é a relação de dependência emocional, isso também inverte.
Ora, ele é seu filho, ou tem comportamento como se fosse filho, e você fica no lugar de mãe. Então é como se fosse uma dança. Alguém precisa parar com a dança. Não, eu não quero esse lugar. Por exemplo, eu deixo claro que não quero ser a mãe. Ah, ela tinha colocado aqui, eu deixo claro que não quero ser a mãe, mas meu marido quer ser meu pai. Thalita, nós estamos precisando conversar. Às vezes não vai dar tempo de falar tudo aqui. Mas assim, e como terapeuta, eu fico um pouco mais livre, eu acabo contando mais histórias, não fico muito preocupada de contar essas questões, né? Às vezes, assim, é complicado, mas não é impossível. Às vezes é difícil, mas não é impossível, porque tem um hábito. E para a gente colocar um novo hábito, precisa de ter um esforço, não no sentido de você ter que se esforçar, mas no sentido de você ter que ter uma certa disciplina e uma autoobservação e uma honestidade muito grande com você. De você falar assim, opa, entrei num lugar que não era meu, deixa eu sair. E às vezes até falar, olha, eu entrei num lugar que eu não gostei, então vou sair desse lugar. Uhum. Né? Eu acho que aí também cabe um outro momento, né, Aline? Uma outra live. Não, é isso que eu tô percebendo, que esse tema, né, ele é amplo, né, Paty? Eu Uhum, acho que ele vale várias lives, vários conteúdos disso, uhum, mas assim, já deu para que a gente pudesse sentir o que é essencial desse tema, desse trabalho, né? uhum, Do quanto, assim, a gente se autoconhecer, a gente se colocar nessa postura humilde, a gente poder olhar para onde os nossos filhos olham, a uhum, gente viver aquilo que a gente quer viver, né, de uhum. forma organizada e estruturada, o quanto isso é saudável. Sim, E eu, assim, fico muito feliz de ter você aqui, né, nessa também. meu projeto, né? Esse é um projeto novo, que é Uhum, o projeto de mentorias e que tem me feito muito bem e ter uhum, a Paty, a Larissa, a Lu, todas essas mulheres queridas aí do meu uhum. coração e da minha vida por aqui também é algo muito positivo e eu falei, não, a Paty, com certeza esse tema é a cara dela, Ah, né? esse eu sou suspeita. Quando você falou assim que a gente tem direito, né, de ser feliz, eu fiquei muito com uma frase que eu não sei quem falou essa frase, que é palavras ensinam, exemplos arrastam. Eu percebi que durante muito tempo eu estava me esforçando para fazer meus filhos felizes. E aí eu estava gastando energia. Quando eu comecei a fazer coisas para cuidar de mim, para ser feliz, para me sentir realizada, eles foram ficando mais tranquilos, esse caminho ficou mais leve. Então, eu acho que se você quer que seu filho seja feliz, você precisa ser feliz primeiro. Se você quer que seu E, filho, né, seja uma pessoa de bem com a vida, fique de bem com a vida você também. Se é, você quer que seu filho seja uma pessoa honesta, seja muito honesto com ele, né? Então eu acho que é por aí. Essa palavra, essa frase, eu acho que resume essa live. Palavras ensinam, exemplos arrastam. exatamente. Não, muito top. Obrigada. O tempo está acabando. Eu agradeço a todos. Eu tenho, ó, quem quiser continuar, todas as segundas eu tenho feito a meditação. Eu até pensei, Paty, se você topar, Hum. continuar. Uai, Você pode? continua. Uai, que é isso? Não foi preparado para Aí esse nós vamos momento? ter que. Para a gente fazer a meditação, eu fiquei sentindo de você fazer a meditação ligada à mãe, a conexão com a mãe. Então, Uhum, toda segunda eu estou fazendo a meditação sistêmica aqui na minha página, às 22 horas. Então, uhum. se vocês toparem, nós vamos encerrar aqui por causa do tempo, o Instagram É, corta, né? E eu vou abrir de novo, tá. vocês voltam e a gente faz a meditação sobre esse tema tão especial para a gente sentir essa conexão aí com esse nosso lado materno, com a nossa mãe, que é a fonte da nossa maternidade, né? E Uhum, que é o caminho da nossa carreira também, do nosso sucesso, da nossa prosperidade. uhum. Topam? Podemos fechar e começar de novo aqui? Você me pegou de surpresa essa. Ah, mas eu tô sentindo que você tá no clima. Eu tô mesmo, tô até quente. Então, Beleza, vamos lá. Vamos? Então tá, combinado. ó. Vou fechar e vou abrir outra sala, tá? Pra gente começar a meditação. Combinado.
Beijo, obrigada.